dia, telespectador do Opção para a Vida. Estamos juntos nesta manhã de quarta-feira, hoje 13 de dezembro. Hoje comemora-se o dia do cego e dia da Marinha. Você que está conosco nesta manhã, que tem a visão dos seus olhos, que não tem problema nenhum na sua visão, dê graças a Deus. Porque aquelas pessoas que perderam a sua visão, que nasceram cegas, elas sabem o quanto sofrem em depender dos outros para tudo na vida. Então agradeça a Deus porque você tem a luz dos seus olhos. E também pela passagem do dia da Marinha, parabenizamos a todos os marinheiros, essa gente que está trabalhando, que está navegando no alto mar. Deus os abençoe e os guarde de toda tempestade, de temporais, e que todos realmente possam ser abençoados. Estamos lembrando a todos, mais uma vez, que durante esses dias estamos trazendo uma palavra que Deus nos deu pela ocasião do dia de finados. Nós pregamos esta mensagem em nossa igreja pela ocasião deste acontecimento, Perdas de entes queridos, mortes inesperadas, abruptas de pessoas queridas da gente, amigos, parentes e familiares. E ninguém está realmente preparado, de repente, o desaparecimento de um ente querido que estava ao nosso lado, às vezes um acidente, um ataque cardíaco, às vezes uma bala perdida, Isso tem acontecido e as pessoas não estão realmente preparadas para esse acontecimento. Por isso nós trouxemos essa palavra. Quando a morte visita uma família, o que acontece? Que reação aqueles que passam a sentir, a experimentar na pele? Só sabe quem perde, Só sabe o grau, a intensidade da dor, da perda, Quem perde pessoas bem próximas. E aí eu espero que você hoje, nesta conclusão, seja profundamente abençoado através desta palavra que Deus nos deu. Antes, porém, quero lembrar aos nossos telespectadores. Está chegando o dia, está se aproximando, Dia 23 deste mês, onde estaremos celebrando a 7ª edição da cantata natalina, como tudo aconteceu no começo. Então, nós anualmente realizamos esta cantata, aproveitando o momento oportuno, do Natal, para mostrar a diferença do que realmente, o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado do Natal, em detrimento do que se propaga por aí. A mídia, tem divulgado o Natal, cujo protagonista não é mais Jesus, é Papai Noel. Papai Noel roubou, Roubou a cena da festa. E lamentamos porque muitas pessoas realmente, nesses dias de consumismo, estão comprando presentes e mais presentes e esquecem de agradecer. O maior presente que nós recebemos foi a dádiva que Deus nos enviou, Jesus Cristo. A Bíblia diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu de presente o seu Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja que o protagonista da festa, que é Jesus, que veio como presente de Deus para a gente esquece. E aí ficamos só naquela de lembrar os presentes de Papai Noel, Então, nesse dia 23, venha prestigiar conosco o que é o verdadeiro, qual o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado do Natal, através da cantata natalina, que será realizada e celebrada na parte externa da igreja, na parte lateral da igreja. Nós não fazemos dentro do templo, porque não comporta a multidão que ocorre ali. Então, você vá com a sua família, eu creio que você vai ser profundamente abençoado. Este ano nós estamos realizando no dia 23, porque muita gente achava dia 24, dia do Natal, véspera de Natal, dia 25, as famílias se reúnem para jantar, enfim. Então, não perca. Nesse instante, fiquemos com a conclusão desta mensagem sobre quando a morte visita uma família. Estamos em pleno século XXI e as pessoas ainda continuam sendo enganadas. É como alguém diz assim: me engana que eu gosto. Eu quero acreditar nessa mentira. Eu quero continuar sendo enganado. Quem está com a verdade?
As Escrituras Sagradas, a qual Jesus disse: errais e não conheceis as Escrituras, examinai as Escrituras Sagradas, porque julgais haver nelas a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. Sabe qual é a dificuldade que você tem de acreditar nessas mentiras e nesses engodos? É porque você não lê a Bíblia. Examine a palavra de Deus, e você vai então entender e compreender que só as Escrituras realmente revelam aquilo que é verdade. Quem está com a verdade? Quem está falando a verdade? Jesus, através das Escrituras, ou o clero, através da tradição de dogmas que ainda hoje, em pleno século 21, as indulgências estão tão fortes, tão vivas, quantas foram antes da Reforma Protestante, proclamada no dia 31 de outubro de 1517. Nem reencarnação tem base bíblica aqui, nem purgatório. E se tem alguma pessoa católica aqui, eu peço que você seja bastante compreensivo, que eu não estou aqui fazendo ataque ou afronta à religião da maioria, mas eu estou mostrando à luz das Escrituras Sagradas o que a Bíblia diz a respeito do céu e do inferno, e aquilo que não é verdade e que não está na palavra de Deus. A gente precisa de estar com uma visão, ou ter uma visão diferente quanto ao ensino bíblico a respeito da morte. E aí eu quero agora começar a falar sobre isso aqui, quando a morte visita uma família. Primeiro lugar, a morte para o cristão que ouviu Jesus dizer: eu sou a ressurreição e a vida, quem ouve as minhas palavras e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra mais em condenação, mas passou da morte para a vida. Amém? Então a morte não é uma coisa ruim, não. A morte não é uma coisa horrível, como alguns dizem, como alguns ensinam, como alguns acreditam. Jesus foi quem declarou isso. Repito: eu sou a ressurreição. Vamos dizer comigo? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem ouve as minhas palavras e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra mais em condenação, mas passou da morte para a vida. A gente tem que ter uma visão de que a morte não é o fim, é o começo. Quem pode dizer amém? Começo de quê, pastor? De uma vida eterna, porque essa vida aqui é passageira. Por mais que você viva muitos anos, hoje eu estava comentando com minha esposa, quem não morre de jovem, completem, de velho não escapa. Não pense que você vai viver eternamente aqui nessa vida terrena, não. Se você chegou a 80, a casa dos 90, que se alguém chegar a ultrapassar é canseiro enfado, chegar à casa dos 100, muito bem, mas eu duvido que você chegue à casa dos 120, 130, 140, 150. Você vai morrer, eu também vou morrer. Então essa vida aqui é passageira. A outra vida é que é a vida propriamente dita. Então a vida aqui, embora seja boa, agradável, muito boa, realmente é, mas ela vai ter um basta, ela vai ter um fim, ela vai ter um dia que eu e você vamos baixar a sepultura, e aí vai começar a vida propriamente dita. Então a morte não é um simples ponto final, mas apenas uma vírgula na história da vida. Paulo, escrevendo na sua carta aos Filipenses, eu não poderia deixar de citar esse texto, que eu já o fiz quando orei no início desta mensagem. Paulo diz assim: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro.
Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado e outro estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Essa foi uma conclusão que Paulo chegou. Estar com Cristo é algo incomparavelmente melhor. Por mais que você julgue que aqui a vida está uma bênção, uma beleza e tudo bem direitinho, como você tem desfrutado do que Deus tem lhe dado, não se compara a você estar com Cristo. Paulo diz que é incomparavelmente melhor. Eu costumo dizer em algumas cerimônias fúnebres o que eu vou dizer para vocês agora. Se alguém já ouviu, não custa nada ouvir mais uma vez. Se você tivesse a oportunidade de dialogar, confabular com a largatazinha, aquele que se arrasta e com um período de tempo ela fica lá no cantinho, no casulo, e passa aquele período em que ela se transforma através da metamorfose numa borboleta, e ela passa então a voar altaneiramente, coletando o néctar das flores, o perfume das flores, das rosas. Se você tivesse a oportunidade de confabular, de dialogar com ela e perguntasse: borboletinha, você quer voltar àquele estado em que você se encontrava quando se arrastava pelo chão como largata, comparado a essa vida que você está agora voando, colhendo o néctar das flores? Sabe o que ela iria dizer? Com certeza: Deus me livre, Deus me livre de viver aquela vida rasteira, humilhada, uma vida humilhante, me rastejando pelo chão. Eu não troco essa vida hoje jamais por aquela. Graças a Deus que hoje eu estou nos ares, voando altaneiramente, colhendo o néctar das flores, o perfume das rosas. Deus me livre de voltar a esta vida que eu tinha anteriormente. Seria isso que nós iríamos ouvir daqueles que dormiram no Senhor, de um presbítero Nicodemo de saudosa memória, de um pastor Gerson Barbosa de Menezes de saudosa memória, de um Anésio Cavalcante de saudosa memória. Imagina, nós iríamos ouvir isso deles? Deus me livre. Essa que é a vida que eu estou hoje desfrutando. De todos aqueles, de uma inacinha da vida que já dorme no Senhor, ela iria dizer isso: Deus me livre, Deus me livre para aquela vida que eu levava. Eu estou num céu de gozo, não troco esta vida jamais. Graças a Deus que eu já atravessei esse deserto desta vida e hoje eu estou num céu de gozo. É isso que nós iríamos ouvir dos lábios dele, daqueles que dormiram no Senhor. Esta semana, quando eu soube da morte da pequena Thalita, eu passei uma mensagem para o pastor Vieira. Nós temos amizade de longas datas, viajamos, a primeira viagem que nós fomos a Israel, ele foi conosco. Eu estava dizendo para ele, era uma menina de 11 anos, a Thalita, mas era uma menina muito crente. Ele deu um depoimento na cerimônia fúnebre da filha. E de tardezinho eu mandei uma mensagem para ele pelo WhatsApp, dizendo: para Thalita, o sonho de morar com Jesus tornou-se uma realidade. Para vocês, pais, a realidade da morte de Thalita é como se fosse um sonho, é como se fosse um pesadelo. E ele me respondeu que aquelas palavras que nós transmitimos para ele, e disse mais alguma coisa: Thalita foi como o Isaac de Abraão. O que ele tinha de melhor, ele ofereceu no altar, colocou no altar do Senhor. E eu disse para o pai da Thalita: o que você tinha de melhor, sua filha Thalita, vocês ofereceram ao Senhor. É que nós não queremos aceitar a morte de ninguém. Davi não aceitou a morte daquela criança, não aceitava a morte daquela criança enquanto
ela estava lutando para vencer aquele obstáculo que era aquela enfermidade. Mas quando morreu, ele, em outras palavras, não é que ele foi fazer uma festa, um banquete, ele disse: graças a Deus que agora eu não vou poder mais estar lamentando, chorando, porque eu sei que aquela criança está com o Senhor, ela foi estar com o Senhor. Estevão, um dos primeiros mártires, lá em Atos capítulo 7, versículos 55 a 60, quando ele estava sendo apedrejado, morto por apedrejamento, ele teve uma visão gloriosa. Ele viu os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus Pai para recepcioná-lo. Não tem imagem mais profunda do que esta para alguém saber que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está à nossa espera no céu para nos recepcionar com os santos, os arcanjos, os serafins e os querubins. Não tem coisa melhor que se possa comparar a recepção daqueles que dormiram no Senhor ou que dormem no Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, Israel chorava a morte daquele grande líder que trouxera grandes benefícios, tinha criado emprego, trabalho, agricultura, lavoura, tudo em franca prosperidade. E aí, quando o rei Uzias morreu, Israel chorava, lamentava, e é como se todos lamentassem, dizendo: morreu o nosso pai, morreu aquele que nos dava toda a assistência, todo o suporte, e agora o que será de nós? Aí Deus se apresenta ao rei, a Isaías, assentado sobre um alto e sublime trono, como quer dizendo: Isaías, vai dizer a Israel, vai dizer ao povo que Uzias morreu, mas eu estou vivo. Eu estou vivo, e eu vou continuar assistindo suprindo todas as necessidades do povo. Diz a palavra de Deus, irmãos, que muitos, naqueles dias em que Jesus aqui esteve, que perderam seus entes queridos, a exemplo de Jairo, perdeu a filha única, a exemplo da viúva de Naim, que perdeu um filho único, e choravam a perda dos seus entes queridos. Jesus estava presente para dizer o filho da viúva de Naim: não chores, não chores, eu estou aqui. Jesus estava presente para confortar, para consolar, para dar esperança àquela mãe que chorava a perda do seu filho. Quando também o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, chorava e lamentava, Jairo chorava a perda de sua filha, o filho da viúva de Naim chorava a perda do seu filho, em que ela alimentava todas as suas esperanças. Jesus estava presente para confortá-los. Jesus estava presente para dizer para aquela mãe, para aquele pai, que Ele é o único que pode realmente preencher o vazio daqueles que deixam o convívio ou seio da sua família. A morte, quando visita a família, ela vem trazendo lágrimas, choro, tristeza, amargura, mas Jesus está presente para nos trazer conforto, consolação, inclusive o Espírito Santo que nos foi dado com essa missão, o Consolador, é o único que pode nos confortar, é o único que pode nos consolar, é o único que pode nos dar realmente condição para nós encararmos a morte como sendo não o final, mas o começo para aqueles que dormem no Senhor. Eu tenho neste final 5 pensamentos para deixar com vocês, para saírem daqui refletindo sobre a morte. Para quem vai ou quem dorme no Senhor, está numa boa, porque vai para um céu de gozo. Sofre quem fica sentindo a dor da perda, da separação, a saudade quando aperta, mas aqueles que forem, eles estão numa posição privilegiada. Para você que está aqui comigo, para você que está conosco, preste atenção. Primeiro pensamento de Pierre Carnielli, ele diz assim: cada instante da vida é um
passo para a morte. Assim, nascer é começar a morrer. No dia que você aniversaria, é um dia a menos que você vai deixar de existir. É um ano a menos, cada dia. Como diz aqui Pierre Carnielli, cada instante da vida é um passo para a morte. Assim, nascer é começar a morrer. Um outro pensador disse: só compreendemos o que é a morte depois que ela põe a mão sobre um ser que amamos. Por isso que esse tema, quando a morte visita uma família, vou repetir esse segundo pensamento: só compreendemos o que é a morte depois que ela põe a mão sobre um ser que nós amamos. Um outro pensamento também diz assim: quando choramos o morto, choramos também um pouco por nós mesmos, porque vemos nele nosso destino. Um quarto e penúltimo pensamento, esse é de Coelho Neto: o corpo que morre é como um frasco de fina essência que se quebra, deixando a casa por muito tempo impregnada de aroma, até que tudo vai se desvanecendo, ficando apenas a saudade que é a memória do coração. E o último pensamento: a morte para o cristão significa apenas uma anestesia, enquanto troca de corpo. Deus nos lança de um corpo desgastado para um corpo imortal, de modo que o cristão não precisa temer a morte. Stanley Jones foi o autor desse pensamento. Lembrando que Paulo, escrevendo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 55, eu estou terminando com essa citação. Paulo nos diz que nós, que hoje estamos revestidos de um corpo mortal e corruptível, ele diz nos versos 51 em diante: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão primeiro, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Nós seremos transformados num corpo incorruptível, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, o corpo que é mortal se revista de imortalidade. Quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Quer estejamos vivos quando Jesus voltar, quer durmamos no Senhor quando Ele voltar para nos buscar, o importante é você ter certeza para onde vai. E aí eu pergunto agora para você que está nos assistindo em casa: quando você morrer, ou se você morrer hoje, ou se você fechar os olhos, eu não estou desejando sua morte, não estou desejando que você morra hoje, mas se isso vier a acontecer, para onde você irá? Qual será o destino da tua alma? Onde você passará a eternidade? Sua família não está isenta, não está imune de você ter que enfrentar ou encarar a morte hoje, ou daqui para o fim desta semana, ou quem sabe daqui para o fim deste mês. O importante é que você guarde as palavras lá no livro de Amós, capítulo 4, versículo 12: prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos ficar em pé e vamos ter uma palavra de oração. Eu não sei quantas pessoas em casa nos assistindo aqui nesta noite desejariam fazer a sua decisão para se prepararem para se encontrarem com o Senhor. Lembrando que ninguém sabe o dia e nem a hora quando a morte virá nos tragar. Por isso esse tema: quando a morte visita uma família. Vamos orar nesse instante. Pai,
Te louvamos, agradecidos, porque apesar de nós sabermos que vamos encarar a finitude da vida, em algum dia, em algum momento, em alguma hora, em algum lugar, nós queremos te pedir em nome de Jesus, que aqueles que estão conosco nesta noite, aqueles que nos assistem em casa, pensem na necessidade que têm de se preparar, entregando suas vidas e os seus corações àquele que veio buscar e salvar o que estava perdido, aquele que disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra mais em condenação, mas passou da morte para a vida. Eu te peço que nesta noite o teu Espírito Santo trabalhe agora no coração daqueles que nos assistem ou que estão conosco aqui, em nome de Jesus, amém. Que todos fiquem com Deus, e nós vamos encerrar o nosso programa com esta música para o louvor e glória do nome do Senhor. Até amanhã.